gente se reúne em nome de Jesus. Antes da gente fazer a prece, eu gostaria também de agradecer aqui a presença dos internautas, né? As pessoas que estão assistindo, que por algum motivo não puderam estar aqui na Casa Espírita hoje, e estão aí se deliciando com esse trabalho maravilhoso que a Casa faz, de divulgar, né? Tanto na página do Centro Espírita, também deixar ela gravadinha lá, para quem quiser assistir depois lá no YouTube. Sensacional o trabalho que vocês fazem de divulgação. E a qualidade de imagem e som é perfeita. Então já fica aqui o convite para quem está assistindo a palestra agora, ou quem não conseguiu ver, né, pode indicar para um amigo assistir na página do YouTube aqui, né, ou mesmo da Casa Espírita, para assistir essa palestra e muitas outras que lá estão armazenadas. Fantástico o trabalho que a Casa desenvolve nesse sentido. Eu não podia deixar de falar isso aqui. Antes da gente fazer a nossa prece, é fundamental que a gente comece a nossa prece por um trabalho de desintoxicação das nossas almas. Da gente fazer uma limpeza no nosso coração. Para a gente convidar Jesus para adentrar no nosso corpo, para que Ele nos visite agora. Mas como chamar Jesus para vir me visitar, entrar no meu corpo, né? Ficar comigo, sendo que eu não estou cumprindo nem o que eu prometo na oração do Pai Nosso, porque a gente diz lá, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas a gente está com alguém entalado aqui, a gente está guardando raiva de alguém, uma discussão banal, e a gente não se livrou disso ainda. Mas foi muito grave o que me fizeram, eu não perdoo. Aí você não perdoa, está doente, está pedindo para Jesus vir até você. Como? Por mais misericórdia que Ele tem para conosco. Então assim, vamos primeiro limpar o nosso coração. Agora no seu pensamento, pense assim, se você tiver brigado com alguém, tiver chateado com alguém, pensa assim, Senhor, eu perdoo essa criatura. Eu quero estar limpo, Jesus. Eu quero ser visitado pelo Senhor nesse momento. Eu preciso ser curado, Jesus. Por isso, eu liberto essa pessoa, eu liberto ela das discussões, eu entendo que somos todos criaturas em evolução, e por isso, Jesus, eu te suplico, visite a minha casa. E agora, eu peço para que todos vocês, com os olhos fechados, permita que eu dirija você na oração agora. Jesus está aqui, presente. Imaginemos a presença amorosa de Jesus agora. Nós aqui no salão do Centro Espírita, Fé, Esperança e Caridade. Você aí na sua casa, imagine Jesus, fique com seus olhos fechados. Imagine Jesus entrando pela porta. Aqui na Casa Espírita, Jesus acaba de adentrar no salão. Ele está se aproximando de cada um de nós, passando por entre as nossas cadeiras, ficando frente a frente conosco. Permaneça com os olhos fechados. Você aí na sua casa, no hospital, seja onde você estiver, imagina Jesus diante de ti agora, com a sua mão estendida sobre cada um de nós. E de Jesus saindo uma luz muito intensa, uma luz que envolve o nosso corpo físico todinho, desde a nossa cabeça até a ponta dos pés. Luz essa que vai passando por todos os nossos neurônios, depois pela região do nosso pescoço, depois pelos nossos ombros, e essa luz vai descendo, passando por todos os nossos órgãos internos, fazendo com que todos funcionem num perfeito sincronismo. Essa luz de Jesus também vai queimando todas as bactérias nocivas ao nosso corpo físico, todos os vírus
que porventura estejam nos prejudicando a saúde. E essa luz vai também restaurando esse magnetismo do Mestre Jesus, todos os nossos ossos, todas as cartilagens, todas as veias que estiverem com dificuldade para a circulação. Essa luz, esse magnetismo vai desimpedindo tudo. Essa luz do Mestre Jesus passando pela região do nosso quadril, descendo por todos os nossos ossos, todos os nervos, tirando todas as dores, nos libertando totalmente o nosso corpo físico da dor. Luz essa também que cresta, que queima, que impede, que faz a cisão de toda vibração negativa que alguém estiver enviando para nós. Porventura, Jesus, se caso alguém estiver enviando dardos deletérios, energias nocivas para nós, que a tua luz faça um escudo em torno de nós, impedindo para que sejamos atendidos dessa energia nociva e danosa. Permaneça conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. O tema da palestra da noite, como já foi divulgado amplamente pela casa, é escada para o céu. Veja que o tema da palestra, cuidadosamente, eu coloquei escada para o céu e não elevador para o céu. Não existe um elevador que você aperta um botão e existe a escada. Quando a gente pensa numa escada, a gente pensa o quê? Nós vamos ter que subir, nós vamos ter que galgar, degrau por degrau, nós mesmos, por nós. Com dificuldade. Dá uma mão para mim, Elza. Então, isso. Agora sim. Como eu disse, escada para o céu. Por não existir um elevador ainda, né? Se existir, eu desconheço, né? Então, tudo depende de um grande esforço. Mas o tema escada para o céu é extraído essa noite de duas mensagens. Eu trouxe. Tomara que eu tenha tempo para fazer as duas mensagens. Porque não dá para mim ir direto na mensagem sem antes eu levar vocês para fazer uma viagem, para entender onde isso começa. Muitos amigos nossos de outras religiões, às vezes, nos perguntam, talvez vocês já receberam essa pergunta também. Vocês lá no Centro Espírita, vocês estudam a Bíblia? Vocês estudam o Evangelho? O que vocês estudam lá? Evidentemente que sim. Tem um estudo pela Federação Espírita Brasileira, a FEB, chamado EAD. E lá a gente estuda as religiões, uma a uma. Não sei se aqui vocês já fizeram o EAD. É um estudo pela FEB, né? Versículo 1, 2, 3, muito bom. Então a gente estuda sim. E aí, muitas vezes, né, alguém chega para a gente e diz assim, mas vocês não percebem, se você diz que estuda a Bíblia, você não percebe que vocês estão em pecado? Ora, por que nós espíritas, estaríamos em pecado, né? E ele diz assim, porque está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 11. O que está escrito lá? Que você não pode nem se comunicar com um encantador, nem que consulte um espírito adivinhador, nem um mágico, e nem que você consulte os mortos. E ele disse assim, e lá no Centro Espírita, vocês falam com os mortos. Quem está morto? A primeira grande pergunta é, quem está morto? Só existe vida depois da vida, não existe a morte.
Então, muitas vezes, por desconhecer, e às vezes a gente tem alguém na casa espírita recém-chegada, está estudando, está deslumbrada com os conhecimentos que ela está tendo a oportunidade de adquirir, né, estudar, e aí ela vai lá fora, às vezes alguém chega e fala para ela, olha, mas Moisés proibiu falar com os espíritos. Está lá na Bíblia. Se vocês estudam a Bíblia, deveriam respeitar. Sim. Mas espera aí. Primeiro, quando foi escrito a Bíblia? Onde eles estavam, esse povo? O que tinha acontecido com ele? Então, quando a gente ouve uma mensagem, quando alguém nos traz uma mensagem, a gente precisa estudar aquilo, meditar. Espera aí. Em que contexto essa mensagem bíblica que nós falamos aqui, ela foi trazida? O que estava acontecendo com aquele povo? Né? A gente precisa entrar lá. Você acha que uma lei que foi trazida, porque Moisés, olha, 1.500 anos antes de Cristo, se você pegar 1.500 anos de Moisés antes de Cristo, mais 2.000 anos da era de Jesus, nós temos aí 3.500 anos. Então, a primeira revelação de Deus para nós, que é sim, o Antigo Testamento, para nós não é antigo, ele é tão atual quanto. O Antigo Testamento, ele foi trazido por Moisés há 3.500 anos. E tinha lá 613 mandamentos. Então, olha só, dentro dos 5 livros, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Dentro desses 5 livros, existem 613 mandamentos. 248 desses mandamentos, eles eram positivo, afirmativo, no sentido, faça isso, faça isso, faça isso. Os outros 365, a grande maioria, eram todos negativos, ou proibitivo. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquele outro. Então veja que a proporção de proibição era muito maior do que aquela do que era para se fazer. Mas por que isso? Moisés acabara de tirar um povo da escravidão do Egito. Eles estavam no deserto. Um povo que viveu 400 anos no regime de escravidão, o povo hebreu, 400 anos no regime de escravidão no Egito, de repente ele se viu livre. De repente eles podiam tudo. Então Moisés vai e impõe ali, 613 mandamentos. Esses 613 mandamentos, depois ele recebe isso, já há uma redução, para 10, quando ele sobe na montanha e recebe ali, através da mediunidade, da pirografia, que é a escrita a fogo, porque os mandamentos foram escritos em 2 tábuas de pedra a fogo, pirografia, chama-se esse evento. Ele recebe os 10 mandamentos. Então, veja, de 613, quando ele recebe todo o trabalho, eles passam 40 anos no deserto. Então, Moisés recebe 613. Mais próximo de Moisés morrer, isso acontece dele subir de novo a montanha, e ele recebe os 10, 613 para 10, quando chega Jesus, dos 10 para 2. Então, veja, já houve, então assim, Jesus ainda disse, eu não vim destruir a lei, mas eu vim dar uma explicação melhor sobre aquilo que vocês ainda estão equivocados. E tem gente que quer ficar lá no 613. O 613, ele tem alguns mandamentos que não cabe a gente fazer mais. Se nós, espírita, não respeitamos, imagina se a gente estivesse fazendo tudo que manda os 613 mandamentos. Vamos lá. Eu peguei alguns. Então, quando alguém fala para você, mas vocês falam com os espíritos lá. A gente não debate religião, não é isso. O espiritismo, nós espíritas respeitamos todas as religiões. Todas são importantíssimas, porque as pessoas estão em diferentes níveis de evolução. Nós não podemos dizer, é a nossa que salva, não é a outra, é aquela outra. Não. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim.
Ele não falou, é o espiritismo, é o budismo, é a católica, é a evangélica. Ele não disse um nome de religião, ele disse, eu sou o caminho. Quem quiser vir após mim, o que ele disse? Pegue a sua cruz e siga-me. Não ia ser fácil. Vamos lá. A gente pega lá no livro de Êxodo, que olha só para você ver se a gente tivesse ainda cumprindo esses mandamentos, que absurdo seria. E ele diz assim, vocês, em Êxodo 35, capítulo 35 de Êxodo, eu estou dando aqui a referência para quem achasse, o palestrante falou uma bobagem lá. Não, estou dando a referência. Êxodo 35, versículo 2. E diz Moisés, que recebeu isso de inspiração, vocês têm 6 dias para trabalhar, porém o 7º dia deve ser sagrado, é um dia solene, dedicado ao Senhor. Qualquer pessoa, olha lá, qualquer pessoa que trabalhar no sábado deverá ser morta. Mas olha, em que contexto Moisés disse isso? Você já pensou, se a gente fosse fazer essa barbaridade hoje, quem trabalhasse ao sábado hoje deveria ser morto. Então a gente ia matar todos os médicos, iam ficar sem médico, porque os médicos trabalham de sábado. Domingo tem plantão 24 horas. Nós íamos matar todos os policiais. Iríamos matar todos os nossos irmãos que trabalham nas guaritas dos prédios, né, os porteiros, os de condomínios. E todas as profissões que obrigatoriamente exercem funções do sábado. Tem. Como que a gente ia viver hoje sem os médicos? Parece que, por mais que você se prepara, mas parece que sempre acontece no sábado e domingo de alguém ficar doente em casa, né? Já percebeu? Então a gente precisa dos médicos, precisa dos nossos policiais, ainda precisamos, né? Ainda, porque quando a gente estiver num outro estágio evolutivo, talvez a gente não mais fique tão doente como hoje, ou nem fique mais doente, nem precise mais dessa segurança, né, da polícia, porque vamos ser mais irmãos, mais, né, um povo mais unido, mais amoroso um para com os outros, e não vai ter tanta disputa como tem hoje. Mas hoje a gente precisa deles. Então você imagina se a gente fosse sair por aí, olha, trabalhou de sábado, morre, tem que morrer. Vão matar todo mundo. Então, olha o absurdo. Mas por que Moisés falou isso lá para aquele povo? Era um povo que acabara de sair, como eu disse, da escravidão do Egito. E Moisés reservou o sábado para ensinar a eles uma forma, para educar aquele povo. Era o comandante deles ali, era o guia deles ali. E então aquele dia era um dia todinho reservado a estudo, a uma preparação para adentrar com aquele povo na terra prometida. E ele diz assim, olha, e quem não vir para o estudo, quem não frequentar o sábado aqui em adoração ao Senhor, vai ser morto. Então era uma forma de intimidar aquele povo. Mas uma lei de 3.500 anos não cabe mais, gente. Tem outros, mas eu não vou trazer, senão eu vou perder muito tempo para mim chegar nas 2 mensagens. Pasmem vocês que em um outro versículo ele diz assim, todo filho rebelde e vicioso, olha só, todo filho rebelde e vicioso, quem não foi rebelde aqui na sua vida? Todo jovem rebelde e vicioso deverá ser apedrejado até a morte. Gente, metade das igrejas hoje estaria tudo vazio. Não daria nem tempo da gente aceitar o Senhor como Salvador. Porque na juventude, quem não foi aqui um jovem rebelde? Quem aqui não fumou alguma vez, né? Quem não tem um filho que fuma? Metade da população estaria morta. A gente estaria matando todo mundo. Seria uma verdadeira matança. Então isso aqui era uma lei que foi criada para aquele momento, para aquele povo. Então quando alguém vir, não se sinta assim, lá na casa espírita tem esse, me falaram que a gente está indo contra as leis de Deus. Não. Estuda o Antigo Testamento. Veja que desses 613 mandamentos, muitos são assim, infelizmente, uma tristeza muito grande. No momento que a gente fala tanto
de amor ao próximo, de não ao preconceito, lá tem um dos mandamentos lá também, que o homem que se deitar com outro homem, né, homossexualidade, deverá ser apedrejado. Está lá. O Espiritismo é totalmente a favor do amor. Graças a Deus, a grande maioria das religiões hoje aceita todos os nossos irmãos. Por quê? O Espírito não tem sexo, gente. O Espiritismo não tem preconceito. Toda a casa espírita recebe, atende com maior amor e carinho todos os nossos irmãos. Todos, independente da sua raça, independente da sua opção sexual, todos são bem-vindos na doutrina espírita. Ora nós estamos encarnados num corpo masculino, ora num corpo feminino, ora em corpos para a gente trabalhar alguma coisa que a gente fez de errado, alguma perseguição que a gente fez de errado em algumas encarnações anteriores. Respeitemos todos os nossos irmãos. Então essas leis, elas existiram para aquela época, para um povo totalmente chucro, que de repente se viu livre, estava liberto. É aquela sensação de agora nós podemos fazer tudo. Pasmem vocês, que quando o avô ficava doente, as famílias elas moravam todas juntas em tendas, quando o avô ficava muito doente, e a medicina naquela época não existia, como nos dias de hoje. Faziam-se sacrifício de uma criança. Então, o pai, o avô da criança, o pai pedia para o filho sacrificar o neto para que ele fosse curado da enfermidade. Era comum. Era comum o sacrifício de criança. Olha a barbaridade. Vocês se lembram de Abraão, quando Abraão leva Isaac no topo da montanha, né? E no último momento ali, não, Deus diz para ele, o Espírito diz para ele, não precisa, já provaste a tua fé. Mas era comum naquela época fazer essas coisas. Graças a Deus que o tempo passou e mas a gente respeita e a gente entende que a primeira revelação de Deus, ela é muito importante sim, mas a gente precisa raciocinar. O Espiritismo nos convida a raciocinar sobre tudo O Espiritismo nos convida a raciocinar sobre tudo e todas as religiões. Tem um apresentador de TV, eu não conheci, mas meu pai falava muito dele, Chacrinha. Ele dizia assim, eu não vim para explicar, eu vim para confundir. O Espiritismo é o contrário, o Espiritismo veio para explicar e não para confundir. Tá bom? Então vamos lá. A escada de Jacó. Jacó, quem é esse cara, Jacó? Vou fazer rapidinho aqui para a gente chegar na escada de Jacó, que é a primeira escada. Então, assim, nós vamos trabalhar o tema aqui hoje, falando inclusive de um tema bíblico. Jacó, para você ter uma ideia, tem 25 capítulos no Antigo Testamento destinados somente a ele. Tudo falando sobre ele. Eu peguei uma pequena passagem para aquelas pessoas que falam, no Centro Espírita vocês não falam da Bíblia. Falamos sim. Inclusive, aqui eu estou falando, nós vamos trazer esse tema para mostrar que a mediunidade estava assim explícita no Antigo Testamento. Moisés recebe os 5 livros como? Através do quê? Da mediunidade. Os livros foram ditados para Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, né? Números e Deuteronômio. Todos esses livros foram ditados para Moisés. Era um baita médium, Moisés. Então, esse capítulo aqui que eu vou trazer, a escada de Jacó. Quem era Jacó? Jacó, ele nasceu da união de Rebeca e Isaac. Isaac, filho de Abraão. Aquele mesmo que foi levado no topo da montanha em sacrifício. Isaac. E quando Isaac estava já cego, bem próximo de morrer, bem velhinho, ele tinha 2 filhos. Rebeca deu à luz a 2 filhos, Esaú e Jacó. E Esaú nasceu primeiro, e era normal que o filho que nascesse primeiro recebesse todas as propriedades, era o primogênito. Ele herdava do pai o nome, o sobrenome e a condução, né, do clero, da família ali. Mas o pai, antes de morrer, dava a sua bênção e passava todos os bens para aquele filho. Quando
Isaac estava no seu leito de morte, né, muito próximo de desencarnar. Rebeca, então, era assim, o Esaú, ele tinha uma característica muito peculiar. Ele era bem peludão, sabe? Ele tinha os braços, o peito, sim. Era um jovem que tinha uma característica de ter muitos pelos pelo corpo. Mas não eram pelos pequenos, enormes, né? E já o Jacó era branquinho, mais peladinho, né? Não tinha tanto pelo. E Rebeca tinha uma certa quedinha, a mãe, por Jacó, e o pai era mais a Esaú, que Esaú, além de ser o primogênito, era um caçador, era um filho muito forte, caçador, brigador, né? E então o pai chama a Rebeca e diz: olha, eu vou dar a bênção porque eu sinto que os meus momentos estão chegando. Minha vida está por um fio aqui. Eu quero abençoar o meu filho Esaú. E a mãe fala assim, chama correndo Isaac e fala para ele, Isaac não, ela chama correndo Jacó e diz assim para ele: Jacó, vai até o quintal, mate um cabrito bem bonito e traga aqui que eu vou fazer um guisado para o seu pai. E Esaú foi caçar. E o pai pediu para que fizesse um almoço. E os dois filhos, então, cada um à sua maneira. Era para os dois ir caçar. Mas a mãe, em vez de mandar o Jacó ir caçar, ela pede para que ele mate um cabrito ali mesmo no terreiro, né, no quintal deles. E Esaú foi caçar. Esaú demorou muito. Então, Jacó trouxe o cabrito. E a mãe aproveitou, pegou a pelagem daquele animal e colou aqui nos braços dele. Ombros, colocou o couro do cabrito com os pelos, né? E fez o guisado. O guisado é uma espécie de carne de panela, muito cheiroso. E ele entra no quarto com aquela pele do cordeiro, do cabrito ali, né? Sobre os seus braços e os ombros. E ele chega e diz: pai, eu trouxe o seu guisado. O pai não podia enxergar mais. Pede para que ele se aproxime, e quando ele chega, o pai toca nos braços. Sente o pelo, é Esaú. E ele diz: eu te abençoo, abençoa a tua descendência, você é o meu herdeiro. Ou enfim, o pai passou tudo para ele. Quando o irmão chegou, teve uma briga muito grande entre eles, e Jacó é obrigado a fugir, de medo de que Esaú pudesse matá-lo. E aí diz assim o texto: partiu, pois, Jacó para Berseba, e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era se posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e pôs como seu travesseiro. Deitou-se naquele lugar e sonhou. Ele teve um sonho, um desdobramento mediúnico aí. Olha a mediunidade aí. Eis que ele viu uma escada. Eis que Jacó viu uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos subiam e desciam por essa escada. E eis que o Senhor Deus estava em cima da escada e disse a Jacó: eu sou o Senhor teu Deus, pai de Abraão, pai do avô do teu pai, né? O Isaac, o Deus de Isaac. Esta terra que está deitado agora, darei a ti e a toda a sua descendência. Então veja, acontece tudo isso, ele está fugindo do irmão, indo para umas terras mais distantes, e ele, à noite, está cansado, ele vai e deita, põe uma pedra ali, né, como um travesseiro, e ele tem um sonho, uma visão, um desdobramento, mediunidade pura. E ele vê o quê? Uma escada. E ele vê os anjos subindo e descendo. Então veja, ele não viu um elevador. Ele viu uma escada. O que significa para nós essa escada? Os diferentes mundos. Mundos prometidos, mundos de prova e expiação, mundos de regeneração. Ele viu o quê? Ele viu a escala para que a gente atinja o céu. Né? Os níveis que a gente precisa passar. E toda a escada, a gente precisa fazer um certo esforço para subir. Não é? Então, os anjos que ele via descendo, subindo, a gente entende
que através do nosso esforço de cada um, a gente está galgando aí cada vez um degrauzinho acima. Mas e os que desciam? Os que desciam são a ajuda da espiritualidade, são os mentores, aqueles que vêm em nosso socorro, aqueles que quando a gente faz uma oração pura e de coração e pede ajuda, eles vêm até nós, nos estendem a mão. Não estender a mão fisicamente, mas nos dão assim uma luz, uma intuição. De repente você chegou aqui hoje e você veio assim pensando, eu preciso resolver essa situação lá em casa, eu preciso resolver essa situação lá no meu trabalho, eu preciso resolver essa situação lá em tal lugar, eu preciso resolver isso na minha vida. E aí, quando você faz essa oração de coração, você limpou o seu coração antes, fez essa prece, esses anjos que descem a escada, são esses irmãos que vêm de encontro a nós, almas sofredoras, para nos intuir, às vezes apontar um caminho, às vezes você fala assim, eu tive uma ideia maravilhosa, agora eu já sei como resolver. É a intuição dos bons espíritos que chegou até você. Nós somos muito abençoados. O problema é que a gente, às vezes, quer que Deus faça a parte dele, assim como a gente faz na oração do Pai Nosso, mas nós não fazemos a nossa. Nós precisamos fazer a nossa parte. Muitos de nós trazemos dentro de nós coisas, anos. Tem pessoas que há décadas, ou várias décadas, guardando aí um ressentimento, um desejo de vingança grande, nutre esse desejo por alguém. De repente essa pessoa nem sabe, e você está aí carregando esse fardo nocivo, gestando um câncer dentro de você mesmo. Porque essa energia negativa, esse desejo de vingança, esse ódio acumulado por muito tempo, quando você não trabalha ele no seu espírito para você se libertar dessa energia, essa energia ela acaba sendo drenada através do nosso corpo físico, se transforma em enfermidade. A abelha, quando a abelha se vinga, ela ferroa alguém, né? Às vezes você vai lá e cutuca a abelha. Para revidar, ela vai e te ferroa. Quando ela faz o revide, quando ela parte para o revide e ela te ferroa, o ferrão fica em você, ela cai no chão e morre. Então veja, a vingança não é boa. A pessoa que pega lama na mão e tenta sujar alguém, aquela pessoa que tentou te defamar, se alguém levantou calúnia sobre você, tenta sujar o seu nome, tenta falar mal, ou fala mal de você na sociedade aqui de São Manuel, não se preocupa com isso não, porque quem atira lama em alguém fica todo sujo também. É o primeiro a se sujar. Quando você revida, você se fere. Quando você nutre o desejo de vingança, você se fere. Mais grave ainda. Por isso que a gente tem que se libertar de toda essa energia negativa. A segunda mensagem, aí já vem para os nossos dias, é uma mensagem do Espírito de Lacordaire. Porque nós falamos um pouquinho do Antigo Testamento, falamos que é preciso entender que quando uma mensagem nos chega, a gente investigar em que contexto chegou, como vivia aquele povo, né? Quais eram os costumes da época, onde aquele povo estava vivendo, como ele estava vivendo. Mas agora nós vamos aqui para uma mensagem do Espírito Lacordaire. Quem foi esse Espírito Lacordaire? Tem várias mensagens dele no Evangelho segundo o Espiritismo, tem na Revista Espírita. Essa especialmente está na Revista Espírita do ano de 1865. Ela é bastante longa, mas eu selecionei alguns momentos só aqui, alguns trechos para a gente conversar. Esse Lacordaire, no livro Evangelho, ele aparece assinado só como Lacordaire, mas o nome dele, ele foi um padre, viveu na França, o nome dele é Jean-Henri Baptiste Lacordaire. Jean-Henri Baptiste Lacordaire. Ou tão somente Lacordaire.
ele diz a seguinte, ele traz essa seguinte mensagem, dita essa mensagem para o Kardec. E aqui está a chave que abre as portas do céu para nós. A escada, a chave, o que você quiser imaginar. Então, assim, qual é a chave para a gente adentrar no céu? Não existe céu, né? Uma região, uma coisa geográfica, não é isso. Mas para a gente estar em paz com a nossa consciência, para a gente vibrar, né, numa sintonia infinitamente melhor, para a gente adquirir a evolução espiritual. E o Lacordaire, ele vai nos dar uma aula, e ele ensina que a caridade é a chave que abre as portas do céu. Vejam, meus irmãos, a caridade é a chave que abre as portas do céu. Mas ele vai fazer algumas advertências nessa mensagem. Ele diz assim, mas não é só aquela caridade para alguém que bate na porta da sua casa e você sai lá e dá um pedaço de pão com uma baita de uma pressa, que sequer pergunta o nome daquela criatura, nunca perdeu um tempinho para perguntar o que aconteceu com ele, por que ele estava ali, né? Por que ele está perambulando pelas ruas, se ele tem família, qual é o nome dele. Experimenta perguntar para uma pessoa, quando ela te pede alguma coisa, pergunta para ela o nome dela. Porque na grande maioria das vezes, eles são conhecidos apenas como mendigo, pedinte, vagabundo. As pessoas tratam eles assim. Quando você pergunta para ele, qual o seu nome, meu irmão? Ele se sente assim, que alguém se interessou por ele. Que alguém se preocupou em saber o nome dele. Porque ele teve uma mãe, ele tem uma mãe, se ele não tem mais, mas ele teve uma mãe, ele é alguém. Quando você pergunta o nome dele, percebe nos olhos dele para você o brilho diferente. Parece que a fome até passa, ele já se interessa por outra coisa e não mais pelo pão ou pela marmita de alimento que você está dando. Então, esse espírito luminoso, esse padre, ele nos dá essa mensagem fantástica. Ele diz assim, que essa caridade ela é importante, mas ele vai dar os degraus. Ele coloca assim, o que é muito mais importante, depois né? E ele vai mostrando, degrau a degrau. Qual o primeiro degrau dessa escada para a gente subir ao céu, segundo aqui a nossa doutrina espírita, trazido por essa mensagem. Então ele fala assim, do vosso patrimônio, como do vosso trabalho, está falando para nós, não vos é permitido retirar, senão uma coisa em vosso proveito, somente o necessário. Às vezes, a gente tem uma casa boa, a gente tem um teto que nos abriga, mas a gente quer mais uma. Quer uma na praia, depois se mata de trabalhar, quer mais uma, quer uma na chácara, e se bobear, a gente coloca uma casa em cada cidade. E vai, não tem paciência, não tem tempo para ninguém, não tem tempo para caridade, não tem nada. Só pensa em ter. Então, olha a primeira grande advertência que ele faz para nós. Do vosso patrimônio, como do vosso trabalho, não é vos permitido, só é vos permitido retirar uma coisa a vosso proveito, o necessário. O resto cabe aos pobres. Eis a lei. Não nego que essa lei comporte, em certos casos, e em dadas circunstâncias, temperamentos. Mas diante da luz, diante da verdade, diante da justiça de Deus, ela não comporta mais. E ele segue. E a família? Ele nos pergunta. E a família? O que será dela? Agora Lacordaire está perguntando para nós aqui hoje. E a nossa família, como está? Como está a minha? Como está a sua? Como está? E a família, o que será dela? Estamos quite com ela, ou seja, estamos quite com a nossa família, desde que socorremos o que se chama pobre. Nós estamos quite com a nossa família, desde que a gente faça caridade lá fora. Ele coloca isso em interrogação, ele está fazendo uma pergunta para a gente. Lacordaire pergunta assim, e a família? Como está a sua família? Está falando, você vive bem com seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com seus filhos? Você está num relacionamento bacana com sua sogra, com seu sogro?
Você respeita toda a sua família. Tem alguém na sua família precisando de ajuda, você sabe que ele está precisando muito de ajuda. Você finge não saber. Você acha que você está isento de ajudar esses, desde que você dá um prato de comida, participa de uma campanha de alimento, desde que todas essas coisas que eu estou falando são importantes. Mas ele vai nos mostrar o que é mais importante. Ele está nos falando do que é mais importante, o que é mais significante. E a família, o que será dela? Estamos quite com ela desde que socorremos os que chamam, ou aqueles que a gente chama de pobre? Ele coloca, não. Não basta só a caridade lá fora, com as pessoas que a gente não conhece. Ele vai nos mostrar que primeiro é dentro de casa. Continuamos. Evidentemente que não, senhores. Porque do momento em que reconheceis a necessidade de vos despojar pelos pobres, trata-se de fazer a escolha e estabelecer uma hierarquia. E aqui agora vem o primeiro degrau da escada. Você quer ir para o céu? Você quer ir para o céu? Todos nós aqui queremos ir para o céu? A gente quer se livrar de todo o sofrimento? Primeiro degrau para a gente subir para o céu. Vossas mulheres e vossos filhos são os primeiros pobres que mereceis a sua atenção. É o primeiro degrau da escada para ir para o céu. A eles deveis, pois, dar as vossas primeiras esmolas. Valei pelo futuro de vossos filhos. Ou seja, valei não, velais. Velai pelo futuro dos vossos filhos. Ou seja, a gente tem sim que se preocupar com o futuro do nosso filho, encaminhá-lo no estudo, dar a eles, ensinar a eles boas maneiras, enfim. E ele coloca aqui, valeis pelo futuro dos vossos filhos. Preocupai-vos em lhes preparar dias calmos e tranquilos em meio a esse vale de lágrimas que vivemos hoje. Deixai-lhes até um pequeno depósito, uma pequena herança que lhes permite continuar o bem que haveis começado. Isto é legítimo. Você guardar, deixar uma parte para o seu filho continuar uma vida estável. Mas não ensine, ele coloca, não lhes ensinei jamais a viver egoisticamente, a pensar somente em si mesmo e a olhar como deles tudo o que é de todos. Não ensine os seus filhos a olhar o que é deles, tudo o que é de todos. Se for lembrar bem, se a gente for perceber, nada é nosso. Nós chegamos aqui sem nada, nus. Chegamos aqui pelados. E vamos retornar daqui sem levar nada. E a gente passa a vida estressado, brigando, fazendo de tudo para acumular, para uma encarnação efêmera que 80, 90, com muita sorte, 100 anos a gente está indo embora. Para que tudo isso? E ele vai falando aqui então para a gente, olha, isso é legítimo, mas não os ensinei jamais a ser egoístas, ou seja, pensar em todos. Segundo degrau da escada, então o primeiro degrau, a nossa mulher e os nossos filhos, para nós homens, para as esposas, os nossos maridos e os nossos filhos. Esposa, os maridos e os filhos é o primeiro degrau de vocês. Então, nos amem bastante, não chama mais a gente para lavar louça, tá? Deixa a gente... Então, vamos lá. Segundo degrau dessa escada, depois da mulher e dos filhos, do esposo e dos filhos, depois destes, os autores dos vossos dias, os que vos alimentaram e guardaram e os protegeram os vossos primeiros passos e guiaram a vossa solicitude. A nossa mãe, o nosso pai, os nossos avós. O segundo degrau da escada, depois da nossa esposa, do nosso filho, a nossa mãe, o nosso pai, os nossos avós. Onde estão os nossos avós hoje?
Está sob o nosso cuidado, a nossa mãe velhinha, nosso pai velhinho, nós estamos cuidando dele? Ou a gente terceirizou isso para alguém, colocou num asilo, colocou numa casa, né, tida lá como uma casa de repouso? É lícito, se a gente não tem condição de cuidar, claro, evidente, tem que dar o melhor para o nosso pai e para a nossa mãe. Mas quando a gente faz isso, podendo continuar cuidando deles, mas de uma forma egoisticamente a gente quer se livrar, cuidado. A gente tem que, o padre aqui, nessa mensagem maravilhosa de Lacordaire, está falando que a gente precisa, a subir ao céu, a nossa ascensão depende muito desse degrau, cuidar dos nossos pais e dos nossos avós, os nossos velhinhos, aqueles que fizeram tudo por nós, cuidaram de nós, nos trouxeram ao mundo, ensinaram a gente quanto trabalho. Ah, mas hoje o nono, a nona dá muito trabalho. Dá. E você não deu quando era pequeno? Você não chorava durante a noite, não ficava doente, não botava o pai e a mãe em desespero? Você não deu trabalho? Agora que é a hora de você retribuir, você se livra da responsabilidade de abraçar os teus velhinhos? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo para a gente mudar. Dá tempo para a gente se reconciliar, se a gente não está se falando. Correr atrás. Terceiro degrau. O terceiro degrau dessa escada vem as almas que Deus nos deu como irmão de sangue. Nosso irmão, a nossa irmã. Cadê o seu irmão, a sua irmã? Você está falando com eles? Não, teve uma briga muito dura lá, uma discussão, a gente não se fala mais. É o terceiro degrau para você ir para o céu, corre atrás dele. Vai lá, liga, manda uma mensagem, reconcilia-te com teu irmão enquanto está a caminho a servir o Jesus. Terceiro degrau. Mais importante do que dar comida aos pobres, do que participar de algum grupo de ajuda, é a gente cuidar primeiro desses que estão conosco dentro da nossa família. Quarto degrau, porque meu tempo está correndo demais. Depois, os amigos de coração. As pessoas com as quais a gente convive, no nosso local de trabalho, na casa espírita. Quinto e último degrau. Depois, todos os pobres, a começar pelos mais pobres, aqueles que mais necessitam, aqueles que você nem conhece, mas que necessitam da sua ajuda. Então veja, meu irmão, às vezes a gente tem uma ideia equivocada sobre por onde começar a fazer a caridade. A gente acha que tem que correr lá no bairro mais pobre e ajudar lá. É importantíssimo, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo, olha, tragam alimento para a casa espírita, doem alimentos para a casa espírita, façam cesta básica, distribuam. Não sei se vocês têm esse trabalho aqui, deve ter, né? Mas a gente... É importante a caridade, sim, para quem a gente não conhece. Mas o Lacordaire fala que antes disso, a gente tem que fazer todo um trabalho dentro de casa. Dentro de casa. Então essa é a reflexão que eu trouxe para nós essa noite, para que a gente possa galgar essa escada, começar a acertar, né? Pôr em ordem, correr lá hoje, passar em revista o que a gente conversou aqui essa noite, falar assim, peraí, não importa se foi a outra parte que ofendeu, vai lá, estende a mão, se reconcilia. Daqui a pouco, daqui 100 anos, eu garanto para vocês que daqui 100 anos, ninguém de nós aqui vai estar mais aqui. Nenhum. Mesmo se tivesse um bebezinho aqui de 2 meses, daqui 100 anos, ninguém vai estar aqui. Todos nós vamos estar no plano espiritual daqui a pouco. E depois vamos suplicar para voltar. Então não desperdicemos esse momento. Vamos ajustar nossa escadinha e passo a passo, não existe elevador, vamos subir, vamos reconciliar. É difícil? É, mas vamos insistir. Que Jesus nos abençoe. Agora o passe, e eu estou passando a palavra para casa.
Vamos relaxando, procurando manter o coração e a mente bem abertos para interiorizar com bastante intensidade que os companheiros amigos estão nos oferecendo. Eles conhecem as nossas dificuldades, as necessidades físicas e espirituais de cada um. E neste momento nós estamos recebendo tudo aquilo que precisamos para que possamos nos manter sempre calmos, tranquilos e harmonizados, sempre de acordo com as necessidades e o merecimento de cada um. E vamos mais uma vez agradecendo a Deus, a Jesus, aos companheiros amigos, a oportunidade que estamos tendo de estarmos unidos nessa noite, para juntos doar um pouco de nós aos irmãos dos dois lados da vida, que se encontram momentaneamente mais necessitados do que nós. Pedindo a você, Jesus amigo, governador de nossa Mãe Terra, que envolva com bastante carinho. Nossa Mãe Terra se encontra extremamente doente, como também nós, os seus filhos, nos encontramos. Mas nós sabemos que nós não estamos à deriva, que você está no leme de nossa embarcação, nos direcionando onde haveremos de chegar. Envolva-nos sempre com sua misericórdia, nos dando a sustentação para que possamos ir enfrentando sempre com serenidade as dificuldades que surgem em nossa caminhada, para que possamos seguir adiante, sempre com muita calma, com muito equilíbrio e com muita serenidade. Mais uma vez nós estamos te agradecendo por tanto amor recebido, quando tão pouco fizemos para merecer. E ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor nos dá. E acima de tudo, nós estamos te agradecendo pela nossa vida. Envolva-nos sempre com o seu carinho, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Tenham todos uma boa noite.